O assunto ainda é um tabu e enfrenta grandes dificuldades na identificação de sinais. Foi justamente por isso que o mês de setembro foi colorido de amarelo, para chamar bastante atenção quanto ao suicídio. Iniciado em 2015, o Mês Mundial de Prevenção ao Suicídio visa sensibilizar e conscientizar a população sobre a questão. O suicídio é uma dor da alma, é uma dor que só a pessoa que está carregando sabe, sente. Então ela carrega um peso muito grande. Nós precisamos falar, nós precisamos esclarecer, vou repetir, respeitar o outro da maneira como ele está vivendo aquela experiência, aquele momento. Como eu já disse também, 90% dos suicídios podem ser evitados, desde que a pessoa seja acolhida. Cerca de 800 mil pessoas tiram a própria vida por ano no mundo todo, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. O Brasil é o 8º país no ranking, com 32 suicídios registrados por dia. Um dos dados mais preocupantes é que esta é a segunda maior causa de morte de jovens que têm entre 15 e 25 anos. Eu entendo que, provavelmente, pela sociedade que a gente vive, assim, né? A gente vive uma era, que estava dizendo, uma era da comunicação, e as pessoas não se comunicam. Quando se comunicam, não é uma comunicação de coração para coração, ou seja, respeitando o outro, compreendendo o outro, se colocando no lugar do outro. E a gente percebe entre jovens muito bullying, né? Muito preconceito, muitas barreiras. E todas as vezes que as pessoas são julgadas, são criticadas, não são aceitas como são, elas também não se aceitam. Tá? E acaba caminhando para a ideação suicida, porque eu não vou fazer diferença mesmo nesse mundo, para que continuar aqui? É aquele sentimento de menos-valia, de que eu não sou importante. A gente percebe muito essa fala, né, quando a gente faz um histórico da pessoa que tentou suicídio nessa faixa etária. São jovens com sentimentos embotados, muitas vezes tentou falar, muitas vezes tentou se comunicar, muitas vezes tentou falar, dizer alguma coisa de si, e disseram assim, olha, não se preocupa com isso não, que isso passa. No país, uma das principais entidades mobilizadoras do Setembro Amarelo é o CVV, Centro de Valorização da Vida, que faz parte da Rede Nacional de Prevenção ao Suicídio, em parceria com o Ministério da Saúde. São 2.500 voluntários divididos em 90 postos, que tentam evitar que alguém tire a própria vida. Por meio do número 188, 10 mil chamadas são atendidas por dia. No posto de São José dos Campos, a média diária é de 50 ligações. O trabalho aqui do CVV, né, através do voluntário, na verdade, o nosso trabalho aqui é de aceitação, acolhimento e compreensão das pessoas que ligam aqui através do 188. São pessoas que querem conversar, que se sentem sozinhas, isoladas, não compreendidas e ligam aqui para desabafar. Somente em julho deste ano, a sede de São José atendeu mais de 2.400 ligações. São 30 voluntários que trabalham por 4 horas semanais. O número é bem menor do que o necessário para que o atendimento seja feito 24 horas por dia. O ideal seriam 80 voluntários, para que a gente não tivesse janela em nenhum horário. O plantão é uma vez por semana, num período de 4 horas, né? E a gente ainda não tem o quadro completo de voluntários. Os motivos que levam uma pessoa a cometer suicídio podem ser diversos e os sinais são mais aparentes do que a gente imagina. Quando alguém comete ou tenta cometer um suicídio, pelo menos 6 pessoas são atingidas diretamente, entre familiares e amigos. Para alertar essa realidade, o CVV de São José dos Campos criou a Oficina do Sentimento, que oferece auxílio emocional. Pessoas precisam ser preparadas, precisam ser mais sensibilizadas para acolher essas pessoas com ideação suicida, para que a gente evite isso. Às vezes com uma atenção, com um ouvir atento, um ouvir paciente, pode-se evitar suicídio. Um ouvir sem julgamento, sem crítica, pode evitar suicídio. E se precisar, eu sempre digo assim, se as pessoas precisarem de ajuda, busquem ajuda, não deixem de falar.
Diversas atividades e ações são feitas durante o Setembro Amarelo. Alguns exemplos são caminhadas, palestras e edifícios públicos iluminados, assim como a Câmara de São José. Se cada vez mais abordarmos esse tema e ajudarmos uns aos outros, muitos casos poderão ser evitados.